perceber no planeta, se perceber no mundo, se perceber como se comporta, como age, como reage, porque realmente a gente tem essa tendência muito grande de avaliar o outro e esquece sempre do que é falado permanentemente aqui. E toda vez que nós estamos avaliando alguém, nós estamos nos autoavaliando, porque a gente só percebe no outro aquilo que nos incomoda. E que Jesus, o nosso meio e amado Mestre, como diz o nosso querido Pai, possa nos abençoar nessa noite. O objetivo do último estudo foi o mandamento maior. O último estudo que eu fiz aqui, né, nós avaliamos e a gente trouxe essa frase de Chico Xavier, essa colocação. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho, né? A gente vê como Chico Xavier e Emmanuel, os dois juntos, como eles também tinham esclarecimento. Eles, com certeza, não eram vaquinhas de presépio, que não usavam da inteligência, não buscavam o conhecimento para se posicionar. Olha que coisa interessante, né? Do posicionamento no mundo. Como essa colocação do Chico também nos faz refletir sobre esse respeito. Graças a Deus ele escreveu, fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. E, como a Nilceia falou no último estudo dela, né, Jesus veio há 2000 e tantos anos atrás para nos ensinar a amar. E o comentário que ela fez foi como a gente é lento, né? Porque a gente já está há 2000 anos e ainda não chegou no que ele quis. E a gente sempre lembra, né? Porque foram as entidades desta casa que colocaram, não, vamos estudar o Evangelho de novo. E a gente queria estudar outros livros, a gente acha que já sabe, né? Já estudamos o Evangelho. Não, Evangelho de novo, porque realmente a gente tem essa necessidade urgente ainda de buscar a nossa reforma íntima, de buscar o nosso autoaperfeiçoamento. E sem esse estudo permanente a gente não vai chegar. E a gente sempre traz o que o Espírito de Verdade falou, que esse Espírito ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Mestre Jesus. E hoje, estudando o Evangelho, a mensagem de hoje é um Espírito protetor. Quantas mensagens não tem no Evangelho que é do Espírito protetor? Aí eu falei, então eu vou dar um nome para esse meu Espírito protetor aqui, já que tem um monte de Espírito protetor. Aí no final vocês vão ver quem eu escolhi. Porque justamente foi o momento que a gente está vivendo na casa, que as mensagens vieram muito fortes através desse mentor. Então, amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Então a gente nunca pode perder o objetivo da gente estar aqui. Nós estamos aqui para nos instruirmos, para termos a nossa consciência também, para que a gente possa se colocar no mundo de uma forma verdadeira. Porque a partir do momento que você sabe por que está fazendo aquilo realmente vai ser verdadeiro. Enquanto a gente vai fazendo só porque os outros, só por disciplina, é um processo de evolução. Mas chega um momento que a gente tem que realmente deixar de ser a vaquinha de presépio e fazer porque realmente entende. E é a doutrina. É através desse alinhamento com a lei divina que o Pai Miguel sempre falou, né? Porque espíritas amai-vos, o primeiro, instruí-vos, o segundo, também fica meio vago. Aí o Pai Miguel vem nos lembrar, vocês não podem se afastar da lei divina. O que nós estamos estudando? Sede perfeitos. Quem é perfeito? É o Pai. Né? Então, é divino? Porque se o que o Espiritismo nos promete é a quase perfeição, se a gente está falando de sede perfeito, nós estamos falando de uma lei divina. Então, o capítulo 17 trata bem disso. Né?
E essas características das leis divinas é que estão sendo muito bem trabalhadas esse ano, e quem está prestando atenção nos estudos está tendo essa oportunidade maravilhosa de cada vez mais se fortalecer como cidadão espiritual do planeta Terra. Porque no momento que todos nós formos cidadãos espirituais, o mundo deixará de ter fronteiras, porque a gente realmente vai entender a mensagem de Jesus, do amai-vos, e vai começar a se portar, a perceber o seu semelhante de uma forma diferente. Então, olha, o pai deu esse exemplo de novo hoje, hein? Ele falou que nossos balizares estão nas diversas leis do Evangelho. Ele acabou de reforçar isso. E eu falei em outro estudo e vou falar nisso de novo porque é muito importante. Porque esse é o nosso objetivo de 2018. É a gente realmente pegar esses ensinamentos e tornar ele a estrutura da nossa vida. Para que a nossa casa, para que a nossa compreensão, para que o nosso comportamento realmente esteja balizado nesses ensinamentos. E sempre com a lei divina, que o Pai Miguel falou, dando um suporte maior ainda a esses balizares do nosso estudo. Então, o homem no mundo. Quem é o homem no mundo? Somos nós, né? Então esse estudo interessa para a gente, já que somos nós, então a gente não está falando do outro, como estamos falando da gente. Então a gente vai ler toda a mensagem toda e vai tentar tirar dessa mensagem o que pode nos facilitar, o que pode nos fortalecer para que a gente possa ser esse homem no mundo dentro do que o capítulo pede, de ser perfeito. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5,48. Mateus 5 é o Sermão da Montanha, a gente já trabalhou ele bastante aqui o ano passado. E, como disse Gandhi, se tudo fosse perdido do cristianismo e só restasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Ou seja, como Mateus 5 é importante para o nosso estudo, para o nosso entendimento. E eu não sei se vocês lembram do último estudo do Rômulo, ele falou uma coisa que eu comecei a perceber e comecei a pesquisar também. Ele falou que o Sermão da Montanha é equivalente aos nossos níveis espirituais, aos nossos níveis energéticos. Então, olha só, lá no final, que 5,48, acho que são 56 versículos, já estamos falando de perfeição, já estamos falando de um plano lá para Anupadá, com um nível muito alto de perfeição, porque agora o que a gente está querendo é deixar de ser criança. Mas Jesus já veio trazendo o pacote todo. Quando ele trouxe o Sermão da Montanha, ele trouxe primeira série, segunda, terceira, quarta, para a gente não ter a desculpa de mais tarde dizer que não sabia, que ninguém me disse, porque normalmente a pergunta, é a desculpa que a gente dá quando a gente chega do lado de lá, e quando a gente tem a consciência que a gente chegou, porque como o pai falou, a maioria de nós chega do lado de lá, nem tem consciência que está do lado de lá, e pergunta: o que você fez de bom? O que você contribuiu para a sua vida, para a vida do seu semelhante, para a vida da sua sociedade? Você fica com cara de tacho, porque fica sem saber, fica buscando. Mas hoje o estudo vai mostrar também que a gente tem várias opções de buscar isso. E que essas opções não requerem de maneira nenhuma a gente abrir mão de prazeres, de coisas que a gente gosta, como a gente vai ver bastante aqui. O homem no mundo, capítulo 17, item 10. Aí, Dona Maria Padilha falou bastante
Quem é que anotou tudo que a dona Maria Padilha falou? Né? Então, a gente precisa pegar isso aí e estudar cada versículo que ela falou, porque ali tem muito ensinamento, muita coisa para a gente tirar. Né? E ela falou assim, ó, estar na Terra é uma oportunidade ímpar e muito importante. Valorizar a matéria vivendo os ensinamentos do Criador. Valorizar a matéria vivendo os ensinamentos. Isso parece palavras jogadas ao vento? Não, mas é o texto do Evangelho que a gente vai ler hoje. É exatamente isso que está escrito aqui. Né? Como eu digo que o Pai Miguel fica do lado de lá com o Evangelho, passando, estudando para a gente, e com certeza ela também tem o Evangelho. Que a gente vai ver que a mensagem é essa. A gente tem que viver os ensinamentos do Criador para se aperfeiçoar? Claro! Mas estar na Terra é uma oportunidade importante. Valorizar a matéria. Então, valorizar tudo que a gente vive, valorizar a nossa sociedade, valorizar os nossos pequenos prazeres, valorizar o nosso trabalho, o nosso estudo, porque isso tudo também é importante. Mas isso a gente nunca pode tirar, como o Pai Miguel falou e a gente já colocou aqui. Esse alinhamento com as leis divinas é que não pode deixar de existir. A gente pode fazer o que quiser, nos é permitido, a gente tem esse livre-arbítrio, mas a gente não pode fugir desses ensinamentos. E quando a gente faz isso é que a gente começa a entrar em desarmonia. E ela falou também, só vou botar 2 hoje, porque tem muitos estudos até o final. Muitas vezes não conseguimos avaliar o prazer da reencarnação. A nossa vida, a gente sempre tende a levá-la à desgraça. Nada deu certo, está tudo uma dificuldade. E quando a gente começa a entender que a reencarnação é uma dádiva, que é uma oportunidade ímpar da gente evoluir, a gente vai realmente ver que tudo é prazer. Que toda a desgraça de hoje vai ser a piada do amanhã. Então, quanto mais cedo a gente transformar essa desgraça em piada, mais cedo a gente está entendendo que tudo acontece, nos é direcionado para que a gente melhore de alguma forma. Né? Então, por que a gente não acredita que a vida pode ser um prazer? Que a gente pode ter prazer, que a gente merece as coisas? Porque são encarnações de presos a dogmas e preconceitos, de pecados e culpas que a gente carrega, não tem jeito, está no nosso corpo búdico, está no nosso registro ali. Mas porque ele está ali, não quer dizer que a gente não pode pegar essa massa e construir um tijolo diferente. O tijolinho que está construído é do dogma, dos preconceitos, da culpa, do pecado. Mas a gente pode pegar esse tijolinho, molhar ele de novo e dar uma outra forma. Aí a gente vai realmente entender que a gente pode realmente ter muito prazer numa reencarnação, vivendo dentro dos ensinamentos do Mestre. Então vamos lá. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, caramba, grego? Não, vamos devagar. Um sentimento de piedade sempre deve animar o coração que reúne. O que seria um sentimento de piedade? Não seria a gente pegar, opa, o que eu estou sentindo aqui? Vamos colocar esse sentimento dentro da lei divina? Vamos alinhar ele com os ensinamentos divinos? Porque a piedade aqui vem trazer a base para que a gente possa implorar a assistência dos bons espíritos. Como é que a gente se conecta com o alto? É através desse sentimento, desse alinhamento com a lei divina. A gente realmente vai entrar no canal de conexão
que vai nos permitir a chegar ao seu Arragatou, Dona Maria Padi. Senão a gente vai ficar falando palavras no plano físico que não vão se irradiar, porque elas realmente não são verdadeiras. Elas não têm uma carga energética capaz de vencer essa psicosfera que a gente vive aqui no plano físico para chegar lá. Ah, eu rezo tanto e a coisa não muda. Aí é porque eu rezo errado. Eu ainda não entendi que rezar não é simplesmente falar palavras. É essa conexão. É animar o coração com essa piedade, com esse alinhamento divino, com esse sentimento maior de preocupação com a gente, com o próximo, com a preocupação além do nosso umbigo, para que essa oração realmente chegue mais alto. Então, um homem no mundo, né? Aí o Espírito fala: purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Né? Então, nada mais, nada menos do que o nosso Pai acabou de repetir muitas e muitas vezes. Porque para essa conexão, para a gente implorar esse auxílio, esse socorro do alto que a gente precisa muito, a gente tem que estar com o nosso pensamento realmente alinhado com esse direcionamento. Então ele vai dar o mesmo exemplo várias vezes de forma diferente para que a gente entenda. Se a gente quer se comunicar com o alto, se a gente quer estar bem assistido pelos nossos guias e pelas nossas entidades, como a Melissa cansou de falar nessas 3 últimas aulas, um espírito sempre vai ter. Tem alguém aí? Tem. Realmente vai ter, não tem jeito. Aqui a gente cansa de falar, o Rômulo fala, né? Se aqui nós somos 150, é 1.500 espíritos pelo menos. Então, espírito sempre vai ter. Mas, se a gente purificar os corações e não consentir, né, que demore, porque ele não está nem dizendo que a gente não pode ter, porque ele sabe que a gente vai ter. Que a gente vai ter pensamentos ruins, que a gente vai ter dias difíceis, que a gente vai ter momentos de desequilíbrio. Vai, mas isso não pode demorar. Né? Aquela lei dos 10 segundos, em 10 segundos eu mudo meu pensamento. É um treinamento, é um exercício para que realmente, cada vez mais, a gente fique conectado com um plano maior. E o que a gente pedir, o que a gente sentir, a gente possa realmente conseguir. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. Quem te chama? Vovó Cambina me ajuda, vovó Cambina, estou com uma dificuldade. A gente vai lá conversar, mas a gente está fazendo uma prece, está pedindo, está orando por um espírito que não está no nosso plano, que tem uma percepção muito mais elevada. Então, uma conversa com a entidade é uma oração, é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. Elevai os vossos espíritos àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, ou seja, mais uma vez, o que ele falou, nosso coração voltado à piedade, o nosso coração sem pensamento fútil, quer dizer, a gente foi criando, foi preparando, né, encontrando em vós as necessárias disposições. Nós fomos criando essas disposições para, na hora que eu chegar e dar o abraço no Pai Miguel, não preciso nem falar nada. Mas se eu já busquei isso tudo, só aquele abraço já vai ser uma prece profunda. Porque o meu comportamento foi voltado à minha reforma íntima, foi voltado a encontrar essa disposição que eu preciso para me comunicar com a espiritualidade superior. Possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Vou falar. Então quer dizer que eu me preparando, eu deixando de ter pensamentos fúteis,
tudo que eu for pensar, eu colocar um sentimento de piedade ali, de como a pessoa vai reagir àquilo que eu estou falando, eu estou fazendo exatamente que germine em mim, na minha alma, né, a terra fértil para que gere o fruto da caridade e da justiça. O que Chico falou? Fora da caridade não há salvação. Então, é tão importante ser caridoso quanto amar, o ensinamento que Jesus vem nos trazer. A gente só consegue ser caridoso quando a gente aprende a amar. Então é isso que esse espírito protetor vem trazendo nessa mensagem. Você, como homem do mundo, procure entender que você é homem do mundo, você está no mundo, mas você tem uma missão divina também, você tem que ter essa conexão, tem que buscar essa conexão para que a sua passagem como homem seja realmente efetiva, que ela realmente vale a pena. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a vocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenado a viver. O que ele quis dizer com isso? Não julgueis que se a gente viver em estado meditativo, em estado de oração permanente, a gente vai estar fora das leis da sociedade onde nós estamos condenados a viver. Aí, mais uma vez, a gente volta ao que a dona Maria Padilha falou. Exatamente isso. Né? Nós estamos dentro de uma sociedade e viver, ter prazer, ter consciência dos prazeres da reencarnação, entender a importância dessa encarnação, é essencial também. A nossa passagem aqui e a forma como a gente vai passar é importante para que a gente, através dessa evocação mental, a gente possa atingir os níveis superiores. Então, prazer, dor, frustração, sucesso, isso são as leis que a gente está envolvido. Agora, o que nós vamos fazer com essa lei? O que essa doutrina, que esses ensinamentos de todas as terças-feiras que nos fortalecem vão nos direcionar? Para onde a gente vai virar essa plaquinha? Né? Porque olha só que interessante. A plaquinha do prazer está para cá, a da dor está para cá. Ainda tem um conflito aí. A gente não... Dor para lá, prazer para cá, o que a física diz? Parado, né? Frustração para cá, sucesso para lá, parado. Não tem jeito, não estamos evoluindo. A gente tem que pegar essa plaquinha e virar para cá, tem que pegar essa outra, para que todas, que a gente faça um vetor único, como a física explica. Isso é, como é em cima e embaixo. As leis que aqui se anulam, também se anulam lá em cima. Então, no momento que a gente entender que dor é bom, vai nos fazer mudar, o pai acabou de falar isso. Que bom que a pessoa fez um câncer. Olha só como o nosso nível de entendimento se esclarece e se engrandece. Que a gente para de achar que o outro é coitadinho. Que bom que ele está tendo essa oportunidade de pegar a plaquinha dele, virar para o outro lado e caminhar muito mais rápido. Não viveis com homens da vossa época, como devem viver os homens. Né? Não viveis como os homens da vossa época, como deveis viver os homens. Então, a gente não vive nessa sociedade como a gente deve viver, como os homens devem viver, é assim que a gente deve viver. Sacrificais as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Lembra lá do começo que eu falei que a gente vive presos, que a dona Maria Padilha falou, e a gente fica preso, adora, mas
A gente sacrifica muita coisa. Eu vou na cabana porque se eu não for na cabana, o pai Luizinho vai ficar chateado comigo. A gente ainda tem esse pensamento pequeno. A gente fala, pô, eu tenho que ir na cabana porque eu tenho que me instruir, eu tenho que aprender. A gente tem que se sacrificar, mas entender por que está sacrificando. Essa imagenzinha que eu botei aqui, né? O cara está querendo ajudar aqui. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? E a gente está tão preso no nosso orgulho, olhando para ele, que não consegue ver a mão querendo ajudar a gente. E a gente acha que o mundo é ruim, que o mundo não conspira ao nosso favor, mas porque a gente se fechou muito, né? Num ângulo só, num setor só, e não está vendo o todo. Toda vez que a gente parar e buscar o todo, a gente vai achar uma resposta, né? Porque Jesus falou, e eu acredito, batei e abri-ser-vos-á, né? Um verbo bonito. Então, onde está esse bater? Onde está essa abertura? Está em algum ângulo que eu não estou vendo. Então, talvez seja a hora de dar uma voltinha. Né? Mas a gente tem que sacrificar, mas tirar esse negócio de culpa, de pecado, que a gente não pode, porque eu tenho que fazer isso por causa disso. A gente tem que entender. A gente tem que sacrificar muita coisa no nosso caminho espiritual? Tem, pô. Eu não estou vendo a novela porque eu quero estar aqui. Eu estou sacrificando uma coisinha. Mas eu sei por que eu estou sacrificando. Porque eu quero aprender mais. E a gente vai ver que depois a novela passa às 2 da tarde, eu assisto. A gente vai ver que nem sacrificou nada. A gente só organizou a nossa agenda ali. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Ó. Né? Quantas vezes a gente dá uma pernada no outro e depois fala, caramba, eu podia ter feito diferente. Né? Sois chamados a estar, nós estamos, é o homem no mundo. Nós somos universos aqui, 150 universos diferentes. Não tem jeito, ninguém é igual e não é para ser. Né? Mas estar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Né? Olha só como a gente pode pegar e ver que o ensinamento é bem específico, que a gente tem a mania de dizer que os espíritos falam muito assim, muito vago, a gente não entende, mas se a gente parar para analisar, eles são bem, tudo que faz parte do nosso crescimento moral é muito bem esclarecido, é muito bom, muito bem colocado. Olha só. Não choqueis a nenhum daqueles. Não é com ele eu vou agir de um jeito, com ele eu vou agir do outro, porque eu estou sendo bom com 50, só estou sendo ruim com 5, então eu estou perto da lei de Deus. Você evoluiu, mas você não está cumprindo ainda os ensinamentos que Jesus falou, que os Espíritos, através de Kardec, nos colocaram. Então, a gente tem que entender que a gente ainda dá pernada nos outros, porque a gente não é santinho ainda, mas que a gente está se esforçando. E como é que a gente recupera uma pernada que a gente deu no outro? Pede perdão, reconhece, né? Dá a mão para levantar, e a partir dali não faz mais, né? Ide, né? Vai e não peques mais. Quer dizer, cada vez tentando melhorar e se aperfeiçoar mais. Então, esse homem no mundo, né? Sede joviais, sejam ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. É isso que a doutrina vem nos trazer. Essa consciência limpa. A gente entender que pode fazer as coisas, que tem direito de fazer as coisas,
mas a gente sabe por que está fazendo. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Quantos de nós não se fortalece quando vem numa doutrina e ouve? Morre bem, como o pai falou. O morrer, que é o maior medo da humanidade, o primeiro medo da humanidade é morrer. O segundo é falar em público. Por Eu incrível sei se ajuda a falar melhor em público. Ou seja, quando a gente conta os dias que faltam para entrar na nossa de posse da nossa herança. A nossa herança é morrer bem, é morrer consciente, morrer e chegar do lado de lá e viver. Eu sempre dou o exemplo aqui que 80% da humanidade não sabe que morreu. Olha só que trabalho que a gente dá para a espiritualidade. Então a gente chegar do lado de lá em condições de trabalhar, olha que bênção vai ser. A gente vai deixar de ser um peso e vai ser um trabalhador. A gente vai ter atividade, vai ter vida social, vai ter trabalho, vai ter passeio, vai ter atividade. Não vai ficar lá simplesmente gemendo na lama até que alguém passa, pega a gente pelo cangote e bota no corpo de novo. E a gente vem aqui, e repete tudo de novo. E tiver merecimento. Não consiste a virtude em assumir de severos e lúgubres aspecto, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse é o nosso livre-arbítrio. Paulo falou isso. E esse espírito protetor que fala isso. Algumas vezes a gente vai ter que repelir alguns prazeres. Mas o que o estudo vem nos mostrando? Que a gente, na verdade, não repele nada. A gente simplesmente ajusta para que a nossa caminhada seja facilitada. Então, terça-feira é bom vir para a doutrina. Se puder vir às 5 e às 8h30, melhor ainda. Se puder vir no sábado, melhor ainda, porque tudo isso vai fazer eu entender o que eu quero, o que eu posso, o que me faz bem, o que me faz mal. Isso tudo vai trabalhar esse aspecto físico e espiritual. Que, mais uma vez, eu volto a dizer, o estudo de hoje está falando do homem no mundo. O que eu faço no mundo que atrasa ou facilita a minha caminhada para eu tomar posse da minha herança divina, que, como o pai disse, é morrer bem. Morrer e ir e ficar só um mês no umbral. Porque não tem jeito. Um tempinho a gente vai passar. Então, basta reportei todos os atos de vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo d'alma, a sua proteção para que obtenhais êxito ou a sua bênção para que ela se a concluístes. Ou seja, nós não estamos falando em alinhamento, o que a gente pode fazer na nossa vida para se conectar com o plano. Então, a gente vai começar uma tarefa, a gente tem que estar conectado com a lei divina. Porque assim a minha tarefa não vai prejudicar a Ana, não vai prejudicar o meu pai, não vai prejudicar ninguém. E se eu terminei a tarefa, eu agradeço, porque de repente, nesse agradecimento, eu posso entender que ali talvez necessite de um ajuste, necessite de um pedido de perdão, necessite de uma reorientação das coisas. Esse homem no mundo, ele está no mundo, vive os prazeres do mundo, tem o direito de viver, mas ele tem essa bênção de poder estar conectado a todo esse plano espiritual que nos dá suporte, para que aqui no mundo a gente cada vez erre menos, a ponto
de não ter que vir mais aqui. Quanto tempo Dona Maria Padilha falou que não vinha aqui? 5 anos? 4 anos e 8 meses. Por quê? Porque ela está muito presa aqui, né? Deve ser isso, né? Alguém não gosta dela, não deixa ela vir. Ou ela já está num plano tão... onde o trabalho dela é tão mais elevado que para ela parar para vir aqui já está mais complicado para ela. Né? Jesus levou 2.000 anos, quanto? 10.000 anos, né, para preparar. Tem um papo desse. Foi 10.000 anos preparando a encarnação de Jesus. Então, para um espírito trabalhador da luz realmente dar uma passadinha aqui, é mais complicado, é mais difícil. Então, não nos esqueçamos, né? Quando a gente for fazer alguma coisa, quando a gente começar, a gente faz. Quando a gente terminar, a gente faz. Ou seja, acordou, ora. Tomou café, ora. Vai almoçar, ora. Vai fazer uma coisa, ora. Vai sair de casa, ora. Não vamos perder essa conexão. Essa percepção que nós, mesmo estando encarnados, também temos acesso, podemos acessar esse plano espiritual, esses planos superiores. E, cara, em tudo que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Né? Em tudo que a gente fizer, a gente tem que estar, né, ligado a essa fonte. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. O que é a prática da caridade absoluta? Amar. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Ou seja, ninguém, em qualquer classe... Aí eu botei a foto aqui de Dom Pedro e Princesa Isabel. A Princesa Isabel, ela era uma princesa e ela libertou, né, todo um povo que estava oprimido ali. Olha só, mesmo ela estando no mais alto nível do Brasil, ela foi lá. E diz a espiritualidade que Dom Pedro foi um dos governadores mais honestos que já passaram pelo Brasil. Né? Então, independe de onde a gente esteja, do que a gente faça, do que a gente esteja fazendo, qual a atividade que a gente está exercendo especificamente naquele momento. Tudo tem que estar conectado com a divindade. Nenhuma caridade teria praticado um homem que vivesse insulado. Então, aquela pessoa que está lá no meio do mato, não faz nada para ninguém, mas também não faz nada para ninguém. Ou seja, nós vivemos na sociedade. A gente tem que interagir, a gente tem que participar, porque a nossa interação vai nos facilitar esse crescimento. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ensejo de praticá-lo. Então, para eu praticar a caridade, eu tenho que estar me relacionando com alguma coisa. Pode ser o reino vegetal, o reino animal, mas o reino nominal, a nossa sociedade, é uma grande oportunidade da gente exercitar ela. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, aquele que se isola, que não quer participar, a espiritualidade nos diz, não sou eu que estou dizendo, diz que isso é um ato egoísta. Aquela pessoa, não me relaciono com ninguém, não pratico nenhuma desarmonia com ela, mas também não cresci nada, não estou tendo essa oportunidade. Quantos marinheiros, né, pegam o barco e ficam anos sozinhos dentro do barco? O que esse cara está construindo, assim, vamos dizer assim, nesse sentido de procurar a sociedade para crescer junto com ela?
Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, a permanência constante é com quem? Com o plano espiritual, com os nossos guias, com os nossos mentores, com os espíritos mais iluminados. Para viverdes sobre a vista do Senhor, seja preciso vos tortures e cobrais de cinzas. A gente lembra que antigamente tinha pessoas que se autoflagelavam porque acreditavam que sofrendo com aquela dor se conectaria mais fácil com a espiritualidade. Que é justamente o contrário, né? Só vai se conectar a gente sofrendo. Você está sofrendo, a sua energia que vai atrair. Então vamos lá. Não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sedes, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, é aquele que ama santamente, e aqueles que amam santamente, eles o abençoam. Um espírito protetor. Então, eu falei que ia botar um nome no meu espírito protetor, e como esse primeiro contato que eu tive com a Maria Padilha, que foi a primeira vez que eu pude estar com ela, né, pelo menos conscientemente, porque pelo olhar que ela me deu, parece que ela já me conhecia, né? Então eu que não conhecia ela. Um espírito protetor de bordel, eu chamei esse espírito da Dona Maria Padilha, que ela possa proteger todos nós. Né? Que Deus nos abençoe, que esta semana nós possamos refletir sobre tudo isso que a gente falou aqui. E que, sinceramente, a gente possa ver como está sendo a nossa caminhada de homem no mundo. Como está sendo, dentro dessa paginazinha que a gente leu hoje, como a gente se encaixa, como a gente se percebe dentro disso. Graças a Deus.